Hoje em dia, muitas pessoas têm optado por uma alimentação totalmente baseada em vegetais ou até por reduzir o consumo de derivados de origem animal. Eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e hoje eu tô aqui para te falar que mesmo que a gente opte por essa nova alimentação ou opte por reduzir aí o consumo dos ingredientes de origem animal, a gente não precisa abrir mão daquelas receitas que a gente sempre gostou, daquelas receitas que trazem muita memória afetiva, que a gente lembra da nossa avó, a gente lembra da nossa mãe, a gente lembra dos nossos amigos, de bons momentos que a gente quer continuar vivendo. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de beijo. Algumas pessoas chamam de pão de quê, algumas pessoas chamam de pão de queijo sem queijo. E é isso, agora autoexplicativo, né? É um pão de queijo sem queijo que a gente vai fazer à base de tubérculos e ele é surpreendente, porque a gente tem aquela ideia que o pão de queijo ele tem aquele puxa-puxa, ele tem aquele sabor azedo, basicamente proveniente do queijo, mas não. O polvilho que a gente vai usar nessa receita vai te surpreender com uma receita super cremosa, uma receita puxa-puxa. Eu tô salivando só de contar aqui pra você, só imaginando ele saindo quentinho do forno. E para acompanhar, eu vou te ensinar também a fazer uma geleia de goiabada deliciosa. Na verdade, é uma geleia de goiaba, eu vou fazer com a fruta mesmo. E ela fica perfeita, é uma combinação maravilhosa e eu espero que vocês gostem. Vamos começar? A primeira coisa que a gente vai fazer então para essa receita vai ser preparar o nosso tubérculo. Você pode usar o que você tiver aí na sua casa, qual tubérculo você mais gostar. Eu gosto inclusive de fazer algumas misturinhas entre eles, então você pode usar batata com mandioca, batata com inhame, inhame com mandioca, vai aí do jeito que você quiser, batata doce, você pode explorar todos esses sabores. Vai mudar a textura, vai mudar a cor, vai mudar sabor. Então é super legal você brincar aí na sua casa e ir testando para você decidir qual você mais gosta. Os meus preferidos eu já te conto porque eu sei que vocês vão perguntar. São batata inglesa e mandioca. Para essa receita, na verdade, a gente vai usar o purê aqui desses tubérculos. E aí vocês vão me perguntar, mas quanto eu vou usar do vegetal? Isso vai variar muito. Obviamente, eu vou deixar aqui escrito para vocês. Inclusive, tá aparecendo agora aqui o código do programa na tela da sua televisão e já tem a receita certinha, medidinha, ingrediente a ingrediente, mas isso vai variar. Eu já vou te falar aqui, né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente conversa muito por aqui. Quando a gente tá fazendo receitas com ingredientes naturais, obviamente que vai variar. Eu posso te falar, você vai usar uma batata ou você vai usar 3 batatas. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Por exemplo, uma batata dessa é completamente diferente de uma batata dessa. Então, se apega mais ao que você vai medir depois, que vai ser esse purê de tubérculos, do que a pensar exatamente quantas batatas você vai usar aqui. Inclusive, um purezinho de tubérculos depois, se sobrar aí para sua receita. Primeiro que você pode colocar mais e ir corrigindo com os polvilhos. E segundo que você pode comer porque é uma delícia, né? Eu, pelo menos, amo um purezinho de batata. Então, vou descascar a minha batata. Então, depois de descascar, você vai cortar os seus tubérculos. Obviamente, o tamanho não vai prejudicar nem ajudar a tua receita. Aqui eu gosto de cortar pequenininho porque daí ela cozinha mais rápido, porque depois de cozidas, a gente vai amassar todas essas batatas. Então, eu sugiro que você corte num tamanho um pouco menor por aí, porque daí ela cozinha bem rápido aí na sua casa. Batatas cortadas, agora a gente já pode cobrir com água. Essa água aqui tá a temperatura ambiente.
Então eu só vou cobrir as minhas batatas com ela. E hoje eu tô só aqui fazendo as coisas ao contrário do que eu sempre falo pra vocês. Primeiro, eu descasquei as batatas e eu sempre falo que eu não descasco batata. Segundo, tô colocando aqui com a água ainda fria e eu sempre uso a água quente, né? Eu sempre falo isso pra vocês pra adiantar. E terceiro, outra dica que eu sempre dou, que é não colocar o sal na água assim que a gente coloca pra ferver, porque ela demora um pouco mais pra ferver. Hoje eu vou colocar o sal direto na água. Sim, vai demorar um pouquinho mais pra ferver, mas eu vou garantir que as minhas batatas fiquem salgadinhas, deliciosas. As nossas batatas já cozinharam por aqui, estão super macias. Eu vou escorrer essa água, já dei essa dica, vou repetir. Guarda sempre um pouco da água quando você estiver cozinhando batata, macarrão, qualquer outro tubérculo, porque essa água é cheia, ela é rica em amido. Então é sempre bom a gente guardar porque ela dá cremosidade na nossa receita. Às vezes você tá fazendo uma receita, precisa colocar um tiquinho de água, tá fazendo um molho, coloca essa água que vai ficar uma delícia. Então aqui eu vou reservar meia xícara, uma xícara dessa água e o restante eu vou escorrer. E aqui para amassar eu volto para a panela mesmo, para eu não sujar mais muitas coisas aqui pela cozinha. E vou amassar aqui dentro dela, porque eu tenho um utensílio específico aqui de amassar batata, mas aí na sua casa você amassa com o que você tiver, se você tiver algum outro tipo de espremedor, não tem o menor problema, obviamente. Aqui eu tenho esse daqui, ó, deixa eu te mostrar. Eu adoro ele, tá vendo? Porque às vezes se você ainda tá no fogo, qualquer coisa você já consegue fazer direto na panela. Então eu já vou amassar a minha batata por aqui, amassa bem amassado. Se você quiser também, sabe o que fica legal? Você pode passar o mixer por aqui, porque aí ela fica ainda mais lisinha. Inclusive, tô pensando aqui, acho que eu vou passar o mixer por aqui sim, porque eu gosto mais do pão de beijo. Eu não gosto que sobre muitos pedacinhos de batata, não. Então, se eu passar o mixer, eu garanto que ela tá bem mais amassadinha, obviamente. Vamos trocar de utensílio, então. Na verdade, foi até bom eu já dar essa pré-amassada aqui nas minhas batatas, antes de eu processar com o mixer. E se você não tiver mixer, pode só aqui você amassar sua batata, não tem o menor problema, com garfo também. Porque a gente vai colocar azeite nessa receita. Então eu já vou aproveitar para colocar meu azeite agora, porque obviamente vai ser muito mais fácil de eu processar aí com o meu mixer. Então eu já vou medir aqui a quantidade de tubérculo total dessa receita antes da gente colocar o azeite para ele ajudar a gente a processar e deixar bem cremoso, sem nenhum pedacinho, que eu acho que assim fica melhor. Lembra que eu te falei que essa sim é a medida que a gente tem que se prender na hora de fazer essa receita? Aqui eu vou usar 2 xícaras de tubérculo. Aqui eu já tenho um tubérculo mais amassadinho, então são 2 xícaras desse tubérculo já amassadinho, né? Então um purê aí de batata, no caso, pode dar uma ajeitadinha. Obviamente a gente vai poder corrigir isso daqui com mais, com menos azeite. Então aqui eu tenho 2 xícaras desse purê de tubérculos, que você vai poder usar o tubérculo que você quiser. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de azeite para me ajudar a processar, ou no caso amassar. Você pode aí nesse momento continuar amassando para ficar mais lisinho, caso você não tenha o mixer. De 3 a 4 colheres. Na verdade eu vou colocar 4. A gordura ajuda muito a ele ficar mais cremoso, saboroso aí no nosso paladar. Então hoje quero dar uma inovada, colocar 4 colheres. Inclusive, se você ainda não me segue nas redes sociais, essa receita eu já apresentei por lá, tá? É uma receita famosíssima minha, que as pessoas adoram e sempre falam que é o melhor pão de beijo aí que eles já comeram. Modéstia à parte, mas é verdade. E por que eu tô te falando isso? Essa receita ela é tanto sucesso por lá que ela existe já 2 versões dela, tá?
Nas minhas redes sociais tem a versão 1, que é a que a gente tá fazendo aqui juntas agora, e tem a versão 2 também. E tô te contando isso porque talvez essa seja então a versão 3, já que nessa eu quis colocar um pouco mais de gordura. Então você pode brincar aí na sua casa também. Uma processada, pra eu deixar bem lisinho. E agora, bem lisinho, a gente já pode ir colocando o polvilho. Olha como ele ficou bem lisinho, vocês estão vendo aí? Sem nenhum pedacinho, então processa bastante, amassa bastante para ele ficar bem liso, que sua receita vai ficar melhor. E agora aqui eu vou colocar tanto o polvilho doce quanto o polvilho azedo. Eu vou começar colocando o meu polvilho azedo, vou colocar aqui 1 xícara de polvilho azedo. E é ele quem vai ajudar a dar expansão aí na nossa receita. Então ele vai expandir, ele vai dar mais estrutura aí pro nosso pão de beijo. E o polvilho doce vai trazer aquele puxa-puxa maravilhoso, super elástico, que a gente adora. Então também vou colocar 1 xícara do polvilho doce. Então vocês entenderam, eu gosto de colocar, para ter uma lógica aí, o dobro de tubérculo do que eu vou colocar de cada polvilho. E os polvilhos eu gosto de fazer partes iguais. Então eu tenho 1 xícara de polvilho doce para 1 xícara de polvilho azedo para 2 xícaras de tubérculo. Eu sou super a favor de mão na massa aqui, eu gosto de mexer as coisas com a minha mão, porque eu sinto a textura, eu sinto aí a elasticidade, se já tá bom, se eu tenho que colocar mais azeite, se eu tenho que colocar mais farinha. No começo eu vou dar uma misturadinha aqui com a colher, só pra gente dar uma leve misturada entre os polvilhos e a batata, pra não ficar muito pegajoso na mão, a gente ter que lavar no meio da receita. Agora eu vou pra mão na massa, que é o que eu gosto mesmo. Tá vendo que aqui o meu não tá dando tanta liga, ó, ele tá um pouco esfarelento? Isso significa que ele tá seco. Aqui você pode colocar um pouco mais de azeite, se você quiser, mas como eu já coloquei as 4 colheres aqui no meu, eu vou dar um pouco de liga com essa água, aquela água da batata que a gente separou um pouco. Ó, primeiro que mexe mais um pouco que ele começa a dar mais liga, tá vendo? A batata é cheia de amido, o polvilho doce dá muita liga também, então ó, tá vendo? Vira uma massa única, mas de qualquer forma eu acho que a minha tá um pouquinho seca, então eu vou colocar um pouquinho dessa água aí pro meu pão de beijo ficar com um pouquinho mais de liga. Vai aos poucos, entende o quanto você precisa realmente dessa água ou não. Ó, agora sim, tá bem puxa-puxa. Preciso dar mais uma mexida aqui, mas eu já tô sentindo que ela chegou no ponto dela, não vou precisar acrescentar nada mais aqui. Quando chega nesse ponto, se a massa estiver muito pesada, pra mim ela já tá pesada. Aí se você quiser colocar as 2 mãos pra mexer, fica a seu critério. Inclusive, enquanto eu tava falando isso pra você, eu acho que vocês viram o quão puxa-puxa já tá essa massa aqui, sem antes de assar, sem nada. Vai ficar uma delícia. Eu gosto muito de colocar orégano aqui nessa receita. Uma coisa que eu quase nunca uso, mas nessa receita especificamente eu gosto bastante, é de colocar levedura nutricional. Se você não conhece levedura nutricional, me dá um minutinho que eu já vou te mostrar, porque inclusive eu vou colocar aqui que dá um saborzinho delicioso, eu te conto mais o que é esse ingrediente aí. Aliás, se a gente tá falando aqui em variar o sabor do pão de beijo com temperos, eu já quero te mostrar aqui como eu faço. Eu faço essa quantidade de pão de beijo, eu divido, se eu quero usar 3 temperos, eu divido em 3, se eu quero usar um tempero só, eu não divido, já coloco aqui de uma vez, se eu quero usar 2, eu divido em 2. E aqui eu quero te mostrar os meus 2 sabores preferidos aí, que são orégano e levedura nutricional. Então eu vou dividir na metade, não precisa se preocupar em dividir certinho, até porque tempero é uma coisa super a gosto, né? E vou temperar um com orégano. Vou colocar aqui o equivalente aproximado, tem uma colher de sobremesa, uma colher de chá, mais ou menos.
e a levedura nutricional, que eu falei que eu ia te mostrar o que é a tal levedura nutricional. Tá vendo aqui, ó, a minha, eu gosto de comprar ela em flocos. E eu sei que vocês vão na minha rede social perguntar qual marca vocês devem comprar. Eu não tenho nenhuma marca para te indicar aqui, quase nunca uso esse ingrediente, mas na culinária vegetariana, na culinária vegana, ele é super conhecido porque ele tem um sabor, tem um aroma um pouco parecido com queijo, então muita gente usa quando tá fazendo aí uma receita de queijo, uma receita que quer lembrar o queijo. Por isso eu gosto muito dele aqui no meu pão de beijo. Eu vou aproveitar que eu fiz 2 sabores diferentes para inclusive te mostrar como é que eu faço para congelar esse pão de beijo, que para mim é um coringa ter isso congelado no seu freezer aí. Ele serve para café da manhã, ele serve para os lanches. Se você quiser comer em algum horário também tá liberado, porque você pode fazer o que você quiser. Então eu sempre gosto de, quando eu vou fazer, às vezes eu duplico a receita, às vezes eu triplico se eu tô aí, ó, na vontade de fazer as bolinhas. Eu faço uma quantidade aí bem grande para eu poder ter sempre congelado. Eu congelo em porçõezinhas. Então aqui eu vou te mostrar como eu faço. Para congelar, primeiro eu vou separar na quantidade de pão de beijo que eu quero que ele fique. Eu não gosto nem muito pequenininho, também não gosto dele grandão. Eu faço aproximadamente aqui desse tamanho. Tá vendo que a gente tem mais ou menos uma colher de sopa, um pouquinho mais. E vou colocando aqui. Você pode colocar num papel manteiga, você pode colocar num prato, você pode colocar numa tábua, onde você tiver, só pra gente levar ao congelador. A única coisa que eu te aconselho aqui a fazer é que você realmente espalhe ele. Não coloque já tudo junto no mesmo potinho, porque vai grudar inteiro. Então a primeira etapa que a gente tem que fazer aqui pra esse congelamento é congelar ele todo separadinho. Então por isso eu tô usando aqui uma gradinha do meu forno que eu vou levar ao congelador. E já vou aproveitar que eu tô aqui com a mão na massa pra fazer os que eu vou assar pra gente poder ver como é que fica isso. Pra assar, vocês viram que pra congelar eu usei aqui uma gradinha perfurada, que não tem nenhum problema. Mas pra assar eu gosto de uma superfície lisa pra ele não escorrer e não pegar esse formato. Mas você usa aí o que você tiver. Você pode colocar também um papel manteiga pra assar, você pode colocar um tapetinho de silicone se você tiver. Pode untar aqui a sua forma, se a sua não for completamente antiaderente. A minha é, então eu não vou untar, mas você pode untar aí na sua casa. E aqui sim, a gente tem que dar espaço entre eles, claro, porque eles vão expandir no forno. Como aqui a gente precisa dar espaço, não dá para eu lotar a minha forma, eu vou levar para o meu forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. Pode ser que você olhe e pense, eu preciso deixar mais um tempinho. Não exagera, porque se você deixar muito tempo no forno, esse pãozinho de beijo, ao invés de ficar puxa-puxa, ficar cremoso, macio, ele vai ficar durinho. Vai ficar gostoso também? Vai! Mas, obviamente, a gente quer comer com aquela sensação de pão de queijo. A gente quer olhar por dentro, ver ele cremoso. Tô salivando aqui de saber como é que vai ficar aqui. Então, se atenta aí a esse tempo. 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos. Se você tiver grill, você pode ligar aí nos últimos minutos para dar aquela douradinha por cima, mas não exagera no forno, tá? Enquanto o pão de beijo tá no forno, lembra que eu te falei que a gente ia fazer uma geleia de goiaba, da fruta mesmo, para comer com esse pão de beijo delicioso? Pois vamos fazer aqui agora. A gente vai usar, além de goiaba, também limão e maçã. A maçã, ela possui pectina, que é tipo uma fibra solúvel que a gente consegue encontrar aí em alguns vegetais. A gente encontra na maçã, na beterraba, em algumas frutas cítricas.
E a maçã é assim, uma das mais potentes aí pra gente gerar essa fibra solúvel. E por que eu quero colocar ela aí na nossa geleia? A geleia, ela tem aquela consistência mais firme, né, gelificada, mais cremosa. Se a gente conseguir colocar pectina aí nas nossas geleias, a gente consegue chegar nesse ponto aí mais rápido. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar as nossas goiabas e a nossa maçã, porque a gente vai triturar tudo isso daqui no liquidificador com água. Eu tô usando aproximadamente 4 goiabas, isso porque a minha goiaba é enorme, tá vendo? Então eu tô aqui aproximadamente 1 quilo de goiaba, eu tenho mais ou menos, mas você pode usar aí a que você tiver, se fixa um pouco mais aí nesse peso do que na quantidade de goiabas, né? E agora que eu liberei espaço, a gente vai colocar 2 maçãs. Aqui, para ajudar a bater toda essa goiaba e essa maçã, eu vou colocar 1 xícara de água. Se o seu liquidificador não bater, você pode colocar um pouquinho mais, mas não exagera, porque o que vai acontecer? Vai dar certo? Vai! Mas você vai gastar mais tempo aí no fogão. Coloca o menos possível de água para ela já entrar reduzida, ela entrar bem já consistente aí da polpa dela. E agora é só bater muito bem batido. Bate muito bem. Quanto melhor você bater, mais vai render da sua receita, porque agora a gente vai peneirar. Então o ideal é que você não tenha quase nada de pedacinho aqui. Então bate com paciência, se precisar desliga, mexe. Acho que você não vai precisar disso, mas eu coloco um pouquinho mais de água. Vai aí batendo até você ter tudo muito bem triturado. Agora a gente vai levar para uma panela pra gente efetivamente fazer a nossa geleia. Então a gente vai levar pra panela com o açúcar, com o limão. E se alguém me perguntar por que eu já não bati o limão aqui junto para ajudar aí nesse líquido, é porque se você bater ele por muito tempo, pode ser que ele fique um pouco amargo. Então eu gosto de espremer direto na panela, tá? Então aqui agora, primeiro, eu vou coar todo esse líquido. Esse líquido não, né? Esse creme, porque tá super cremoso aqui o meu, porque eu usei bem pouca água. Então eu vou coar bem coado. Aqui você vai precisar da ajuda de uma colher, porque tá bem cremoso e tem os pedacinhos da semente. Então a gente vai pegar uma colher e vai passando aqui pra ajudar aí a descer o creme liso. Se você gosta de uma geleia bem doce, você pode colocar até 1 xícara de açúcar. Se você quer aquele sabor mais suave da goiaba, né, quer sentir mais o sabor da fruta, você pode começar colocando meia xícara de açúcar e vai provando para ver se você quer que coloque mais. Eu geralmente gosto de colocar uns 3/4 de xícara, então eu tô colocando aqui mais 1/4 aproximadamente, então foi meia mais 1/4. É o sabor que eu gosto, mas aí de novo, vai como você quer sentir esse sabor. A gente vai dar uma misturada, já vou colocar o limão aqui também. Só quero misturar esse açúcar antes. E agora a gente vai deixar ela aqui apurando por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Não precisa ficar mexendo esse tempo todo. Claro que é bom de vez em quando, vem aqui de 3 e 5 em 5 minutos aproximadamente, dá uma mexidinha. Não deixa o fogo muito alto, porque pode ser que pegue aí no fundo da sua panela se o fogo estiver muito alto. Deixa um fogo médio aproximadamente. Vou tampar aqui e vou deixar ela reduzir, ela formar essa geleia deliciosa.
nosso pão de beijo já assou. Ele às vezes pode ficar um pouco disforme, como vocês estão vendo que acontecem aqui. Ainda mais que eu tô aprendendo a lidar com o meu forno novo. Já contei que mudei de país, mudei de cenário. Obviamente eu troquei de forno, troquei de tudo. Então tô, aprendendo a lidar com isso aqui. Mas o que eu quero mostrar pra você, aqui por dentro, que é o que interessa, é o puxa-puxa e a cremosidade desse pão de beijo. Olha isso daqui. E agora aqui na minha geleia, eu já vou desligar, porque pra mim ela já tá numa consistência que eu gosto muito. Olha aqui, que delícia. Eu gosto da minha geleia de goiaba mais cremosa. Assim como eu adoro aquelas goiabadas que são pastosas, sabe? Eu acho uma delícia. E outra coisa importante de você saber aí sobre a sua geleia é que ela, depois que esfriar, quando você levar pra geladeira, ela vai encorpar muito mais. Então não deixa ela aí muito consistente, porque ela ainda vai engrossar mais um pouco. Ops, estava aqui procurando uma colher, mas na verdade eu queria essa. Não precisa deixar ela muito consistente aqui. Nesse momento de panela, ai meu Deus do céu, vocês estão vendo isso daqui? Que lindeza que tá essa receita. Eu quero servir aqui pra gente comer com um pãozinho de beijo. Delicioso. Um pouquinho dessa geleia divina. Fica delicioso também quando ela tá gelada. E o pãozinho de beijo bem quentinho, sabe? Eu adoro dar esse contraste. Primeiro do salgado com o doce e segundo do quente com o frio, também adoro. Aqui. A minha ainda tá quente, eu vou esperar ela dar uma esfriadinha. Eu espero que vocês tenham gostado das receitas, que tenham gostado do programa. E até segunda-feira que vem, que eu vou ficando por aqui com essa delícia.